Bom dia, galerinha do CEPI Cecília Meirelles. Aqui é o professor Danilo de Química e hoje nós estudaremos as partículas subatômicas. Nós já sabemos que um átomo típico consiste em três partículas subatômicas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Hoje nós estudaremos como identificar a quantidade de cada partícula subatômica e a importância dessas partículas para o estudo dos átomos. Iniciaremos o nosso estudo fazendo uma retrospectiva dos modelos atômicos relacionando-os com as partículas fundamentais presentes nos átomos. Na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito propõem um modelo no qual os átomos seriam partículas indivisíveis presentes em toda a matéria. Já no século XIX, Dalton propôs um modelo no qual o átomo era uma pequena esfera maciça, indivisível e indestrutível. De acordo com Dalton, o átomo era uma partícula indivisível, logo ele não poderia conter partículas ainda menores em sua composição. Porém, com a descoberta da radioatividade por Madame Curie e Becquerel, esse conceito mudou, porque Thomson, em 1900, vai comprovar a existência dos elétrons nos átomos. Os elétrons seriam as primeiras partículas fundamentais que estão presentes na composição do átomo, ou seja, a primeira partícula subatômica descoberta. Depois de Thomson, Rutherford, fazendo experimento com a lâmina de ouro, descobre a presença dos prótons no núcleo dos átomos. De acordo com Rutherford, o átomo seria constituído por um núcleo positivo, no qual teria ao redor desse núcleo os elétrons. Temos aí a descoberta de duas partículas atômicas fundamentais, os prótons e os elétrons. Já Bohr, ele vai propor que o átomo é constituído por esse mesmo núcleo positivo, no qual gira-se ao entorno do núcleo os elétrons. Em trajetória circular, Bohr vai propor como estão organizados os elétrons presentes nos átomos. Nessa linha do tempo, nós não temos um cientista denominado como James Chadwick. Ele foi quem descobriu que no núcleo dos átomos teria a presença de uma terceira partícula fundamental, chamada de nêutron. Nós utilizaremos o modelo de Rutherford-Bohr para estudar as partículas subatômicas. De acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, o átomo é constituído por duas regiões, uma região interna, chamada de núcleo, e uma região externa, chamada de eletrosfera. O núcleo do átomo contém prótons e nêutrons, enquanto na eletrosfera, que Bohr irá dar o nome de níveis ou camadas de energia, estão os elétrons. Então, no modelo atômico de Rutherford-Bohr, nós temos presentes três partículas fundamentais, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Hoje, a física quântica e a física das partículas mostra que os nêutrons e os prótons são formados ainda por partículas menores, denominadas quarks. Porém, esse estudo não entra no ensino médio em química. Agora nós iremos relacionar a estrutura do átomo com a tabela periódica dos elementos químicos, pois cada elemento químico está organizado na tabela periódica de acordo com seu número atômico, de acordo com
a quantidade de prótons presentes no núcleo dos átomos. Nós veremos que, a partir do símbolo do elemento na tabela periódica, nós poderemos calcular a quantidade de prótons, nêutrons e elétrons presentes nos átomos. Agora nós veremos como fazemos para calcular o número de prótons, elétrons e nêutrons presentes nos átomos. Cada elemento químico da tabela periódica é representada por um bloquinho. Dentro desse bloquinho, nós temos o símbolo desse elemento e dois números. Esses números são a massa atômica e o número atômico. Ao lado direito, em verde, nós temos a letra X, que representa o símbolo de qualquer elemento químico conhecido e que se encontra na tabela periódica. Em vermelho, nós temos a letra A, que representa a massa atômica, e em azul, a letra Z, que representa o número atômico. Ao pegar um elemento químico na tabela periódica, vocês devem se atentarem ao fato da massa atômica ser sempre o número maior e o número atômico Z ser sempre o número menor. Então, a representação do átomo de qualquer elemento químico que compõe a matéria é feita por um símbolo. Esse símbolo vai ser representado pela letra X e ao redor desse símbolo se encontra dois números. O número maior vai ser representado pela letra A e significa massa atômica. Seria o quê? A massa presente no núcleo do átomo, que são a soma dos prótons e nêutrons. E pelo número atômico, representado pela letra Z, que é o número menor. O número atômico, que é o Z, é a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. O carbono, por exemplo, nós temos aí 14 e o número 6. O número 14 representa o A, a massa atômica, que é a soma dos prótons e nêutrons presentes no núcleo do átomo. E o número 6 é o número atômico, representado pela letra Z, que é a quantidade de prótons presentes no átomo. Cada elemento químico dos 118 conhecidos na tabela periódica vai ter um número atômico diferente, vai ter um diferente Z. Então agora nós veremos como fazemos para calcular a quantidade da massa atômica, representada pela letra A maiúscula, o número atômico, representado pela letra Z, a quantidade de prótons, que é representado pela letra P, elétrons, E-, e nêutrons, representado pela letra N. Aqui nós podemos visualizar no lado esquerdo uma tabela que resume as propriedades importantes dos átomos. A significa massa atômica, é a soma dos prótons mais os nêutrons presentes no núcleo dos átomos. Z é o número atômico, que vai ser igual à quantidade de prótons presentes nos átomos, que é igual à quantidade de elétrons em um átomo nêutron, em um átomo que não ganhou e nem perdeu elétrons. E N, que é a quantidade de nêutrons. A quantidade de nêutrons ela pode ser calculada subtraindo a massa atômica do número atômico. Lembrando que o número atômico, o Z, é igual a P. Então é só você subtrair a massa menos a quantidade de prótons. Embaixo da tabela nós vemos aí um elemento químico qualquer representado pela letra X em verde e dois números que acompanham o símbolo desse elemento. O A é a massa atômica, o número maior, e o Z, o número atômico, o número menor.
Então vamos agora ver esses dois exemplos. Nós temos aí A e temos o número 42 e 18. Então A é o símbolo do elemento. Vamos preencher a tabela? Número da massa ou massa atômica vai ser o número maior, 42. Número atômico, representado pela letra Z, vai ser igual a 18. Quantidade de elétrons vai ser também igual a Z, que é 18. Quantidade de prótons também é igual a Z, igual ao número atômico, 18. E quantidade de nêutrons, é só eu subtrair o número maior, que é 42, pelo número menor, que é 18. Vai dar 24. Vamos fazer o mesmo para o elemento B. Esse elemento B, ele tem os números 44 e 18. O que significa a letra B? É o símbolo do átomo, do elemento químico. Número de massa ou massa atômica é o A, é o número maior, que é igual a 44. Número atômico é o Z, que é igual a 18. É sempre o número menor que acompanha o símbolo do elemento químico. Quantidade de elétrons, nós temos aí igual a Z, que é 18. Quantidade de prótons também vai ser igual a Z, igual ao número atômico, que é 18. Quantidade de nêutrons, é só eu subtrair o número maior pelo número menor, subtrair a massa atômica pela quantidade de prótons. 44 menos 18 vai dar 26. Então é dessa maneira que nós calculamos a quantidade aí das partículas subatômicas presentes nos átomos. Vamos fazer mais um exemplo? Eu tenho aqui o elemento sódio, Na, do latim natrílium, e eu tenho dois números acompanhando o elemento sódio, o número 23 e o número 11. Na significa átomo de sódio. Vamos agora calcular quanto que vale cada partícula presente no átomo de sódio. Do lado direito eu tenho a tabelinha resumindo aí para vocês. Massa atômica, representada pela letra A, é a soma dos prótons mais nêutrons. Número atômico, representado pela letra Z, é igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons em um átomo nêutron. E a quantidade de nêutron, que é N, é só subtrair a massa atômica menos a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Então vamos fazer? Como que eu faço para identificar a massa atômica, que é representada pela letra A? É só eu olhar o número maior presente ao lado do símbolo do elemento químico. O número maior aí vai ser o número 23. Então a massa atômica é igual a 23. Como que eu faço para poder identificar o Z, que é o número atômico? É sempre o número menor ao lado do símbolo do elemento químico. Esse valor vale quanto aí? 11. Então Z é igual a 11. Vamos agora ver a quantidade de prótons e elétrons. Para mim calcular a quantidade de prótons e elétrons, é só eu olhar o valor do número atômico, o valor do Z, porque num átomo neutro ele vai ser igual. Então, prótons vai ser 11, porque quantidade de próton é igual à quantidade de Z, e elétrons também será 11, que é a mesma quantidade. E, por fim, a quantidade de nêutrons. Como que eu faço para poder calcular a quantidade de nêutrons? É só subtrair o número maior pelo número menor. 23 menos 11 vai dar 12. E aí nós calculamos todas as partículas subatômicas presentes no átomo. Galerinha dos primeiros anos, muito obrigado. Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a estrutura atômica
E eu peço que vocês agora façam as atividades propostas. Então, até mais. Um abraço.